O que ninguém te contou sobre viver de terapia. Preste atenção nessa conversa porque ela vai destruir algumas ilusões românticas que você tem sobre a profissão de terapeuta. Talvez você tenha entrado nessa área achando que ia curar o mundo, que ia transformar vidas, ser esse herói da saúde mental. Beleza, mas ninguém te preparou para o verdadeiro significado de trabalhar com essa profissão. E principalmente, ninguém te disse que viver de terapia é também uma guerra contra os seus próprios demônios. Porque quanto mais você adentra a mente humana, mais você se depara com os abismos da sua própria mente. Ser terapeuta é ter repertório suficiente para ler uma vida como se fosse um romance complexo. É conseguir identificar padrões de sofrimento que nem o próprio paciente percebe. É ter a coragem de confrontar quando necessário, mesmo sabendo que a pessoa pode sair da sua sala te odiando eventualmente. E mais, é conseguir fazer tudo isso enquanto lida com as suas próprias neuroses, as suas próprias dores, seus próprios demônios que inevitavelmente vão ser ativados pelo trabalho que você faz. A maioria não aguenta essa pressão e é por isso que desiste e fica na mediocridade eventualmente e nunca consegue viver plenamente dessa profissão. Mas tem um caminho diferente e é sobre isso que a gente vai falar agora. Ninguém te contou que você pode sair da faculdade de psicologia ou de medicina completamente perdido diante do primeiro paciente que senta na sua frente. Você passa anos decorando teoria, conceitos, fazendo prova, EDSM-5, SID-10, mas quando o sujeito chega lá, no seu consultório, você fica ali às vezes feito um pássaro sem asas. Eu lembro claramente de um colega meu, psiquiatra, formado numa das melhores universidades do país. O cara sabia de cor toda a fenomenologia, citava Karl Jaspers, dormindo. Aí chegou o primeiro paciente dele. Uma mulher, na verdade, com 40 anos, chorando, falando que não conseguia mais sair de casa. O cara ficou lá 50 minutos tentando encaixar ela num diagnóstico, mas não sabia nem por onde começar a escuta de verdade. Essa é a realidade que ninguém quer falar. A formação tradicional, ela te prepara para passar numa prova, não para transformar uma vida. Você já reparou como é estranho? Um cara que estuda 6 anos e não sabe fazer uma coisa básica da terapia, que é ouvir o sujeito com direção e clareza. Como é que isso é possível? Você já se perguntou por que tantos terapeutas recém-formados ficam anos com a agenda vazia, cobrando, às vezes 50, 60 reais por consulta? Então, olha só, você fica vendo esses terapeutas famosos nas redes sociais, Milhões de seguidores, agenda lotada, cobrando 500, 600, R$1.000 por sessão. E aí você pensa, cara, eu preciso virar influencer para viver de terapia. Mentira. Deixa eu te contar uma história. Tem um terapeuta lá de Montes Claros, interior de Minas, que não tem nem perfil no Instagram direito. Sabe quanto é que ele cobra por consulta? R$750. Sabe por quê? Porque ele domina algo que 99% dos terapeutas não dominam. Ele sabe exatamente o que fazer quando o paciente senta na frente dele. O sujeito ele não precisa de 1 milhão de seguidores. Ele precisa saber mapear os ciclos emocionais da pessoa, entender a narrativa que ela conta sobre si mesma e construir pequenas vitórias concretas para o sujeito que está ali na frente dele. É técnica, percebe? Não é carisma de internet. A prosperidade na terapia, ela vem de você ser capaz de sentar ali na frente e fazer aquilo que pouquíssima gente sabe fazer. Enxergar o sujeito por completo e sem precisar inventar a pólvora. Atenção, preste atenção nisso aqui. A primeira coisa que ninguém te ensina é que escutar não é ficar quieto enquanto o outro fala. Você sabe qual é a diferença entre um terapeuta comum e um terapeuta eficaz? O terapeuta comum, ele fica ali, fala mais sobre isso. Como é que você se sente? Interessante, continue. Agora fala um pouco da sua infância. Eu tive uma paciente, adolescente, mais ou menos 17 anos, que chegou no meu consultório com uma postura de desprezo total, mexendo no celular, nem olhava para minha cara. Sabe o que eu fiz? Eu não fiquei ali pedindo para ela falar sobre os sentimentos dela. Pelo ato dela, pela postura dela, eu já tinha lido a insegurança que vivia em torno daquele ser e que se escondia por trás daquela arrogância. E eu revelei isso para ela ali na frente, em 2 frases. Ela olhou para mim, maravilhada. Ela falou, cara, mas que esse cara me entendeu. Por quê? Porque a escuta direcionada é técnica, ela não é mera intuição, Dá pra gente desenvolver isso. Eu vou te falar uma coisa que parece óbvia, mas não é. A vida do paciente é uma história sendo contada por um personagem que não sabe contar essa história direito. E qual que é o seu trabalho? Ajudar ele a reescrever essa história de um jeito que faça sentido. Você já passou por isso? Comenta aqui embaixo. Eu quero ler depois. Eu tenho acompanhado aqui os comentários desses vídeos que a gente tem soltado. O corpo do paciente, ele comunica mais do que a boca dele muitas vezes. Sabia disso, Porque esse é outro aspecto que a maioria dos terapeutas ignora completamente. Eu lembro de um paciente que chegou no meu consultório, na primeira consulta, a mulher sentou ali na cadeira,
e colocou uma chave de Mercedes na mesa. Aí eu olhei para ela, cabelo desidratado, unha descascada, roupa toda largada. Parecia que ela tinha dormido com aquela roupa, né? Você consegue imaginar a contradição? Uma chave de um carro que custa R$1 milhão, numa pessoa que parecia não ter dinheiro nem para fazer o cabelo. Então eu falei para ela, olha, antes da gente começar, né, a conversa sobre os seus problemas, você pode fazer uma coisa por mim? Vai nesse cabeleireiro aqui, indiquei um cabeleireiro aqui da Barra da Tijuca para ela, né? Nessa loja aqui, faz a unha nesse lugar, etc, etc. Na semana seguinte ela voltou, totalmente diferente. O que parecia ser apenas uma questão de figurino, na verdade era o que faltava para colocá-la no lugar certo, ou no papel certo. Aí sim, a gente pôde começar o trabalho de verdade. Mas olha só, o conceito aqui não está em torno da beleza, mas sim em torno da postura. Como é que você vai tratar alguém que não consegue nem se olhar no espelho, né? Agora, vem uma coisa fundamental que eu preciso que você entenda. Você só pode se mover dentro do território das suas crenças. O que isso significa, Ítalo? Que a pessoa age de acordo com o que ela acredita. Se ela acha que só vale o que faz sentido, então ela só se move quando tudo encaixa na cabeça dela. Se ela acredita que precisa de aprovação dos outros, então ela vive pedindo validação. Essas crenças, elas limitam o território de ação dela. Eu vou te dar um exemplo concreto. Tem uma ideia muito popular hoje em dia que diz assim, né? Faça o que te faz feliz. Parece bonito, né? Mas olha só para onde essa crença leva o sujeito. Essa é uma ideia hedonista. Os hedonistas, eles acreditam que a gente deve buscar o prazer acima de tudo. E sabe o que acontece com quem vive assim, por exemplo? Vira escravo dos próprios desejos e tem uma vida de mediocridade. Um terapeuta que não investiga a origem das ideias vai ficar ali validando qualquer besteira que o paciente traz. Ah, você está certo, segue o seu coração. Bem, não é por aí. Existem modos de agir que tornam as pessoas mais felizes e modos que tornam as pessoas mais infelizes. Isso é ética, não é opinião. Como é que você vai orientar alguém se você não sabe distinguir entre uma crença que liberta e uma crença que aprisiona, né? A maioria dos terapeutas são como pilotos voando sem contato com a torre de controle, né? Num dia de temporal. Por quê? Porque eles não dominam a súmula psicopatológica. Isso aí. A ferramenta mais básica para mapear o funcionamento mental de uma pessoa. E sabe por que eles não dominam a súmula psicopatológica? Porque isso não é ensinado com a devida atenção nas universidades. É como se um médico quisesse operar sem saber anatomia, por exemplo, né? Como é que você vai dar um diagnóstico, um caminho, uma orientação, se você não sabe dissecar precisamente o que está acontecendo com aquela pessoa? Você sabe qual é a diferença entre um profissional que cobra R$100 de um que cobra 750 por consulta? O de 750, ele sabe exatamente o que ele está vendo quando olha para um paciente. O de 100 fica chutando teorias no escuro. Mas se eu te disser que existe um método estruturado para levar um sujeito autocentrado, autorreferente, onde tudo é dor, tudo é drama, até um ponto de maturidade onde ele consegue ter coerência, mesmo diante dos limites últimos da vida. Depois de mais de uma década atendendo pacientes, desenvolvendo esse método, conectando a tradição filosófica com a prática clínica, eu posso te dizer uma coisa, isso funciona. Sabe como é que eu sei que funciona? Porque os resultados estão aí, para quem quiser ver. Terapeutas que passaram de R$60 por consulta para 400, 500, 600. Médicos que lotaram a agenda aplicando essas ferramentas. E profissionais que finalmente entenderam o que significa ser um terapeuta de verdade. Para conseguir isso, você precisa dominar 4 pilares fundamentais: ato, figurino, crenças e corpo. Você precisa ter ferramentas práticas para fazer a escuta direcionada e para mapear os ciclos emocionais. Agora eu te pergunto, se existisse um lugar onde você pudesse aprender isso tudo de forma estruturada, com profundidade, mas sem perder a aplicação prática, o que você faria? Olha só, a demanda por terapeutas competentes nunca foi tão grande. O Brasil enfrenta uma crise de saúde mental imensa, você sabe disso. Os registros de ansiedade explodiram, o consumo de medicamento aumentou brutalmente e a busca por terapia cresceu absurdamente nos últimos anos. O mercado está lotado de pessoas sofrendo. Mas sabe o que falta? Gente capacitada para atender essa demanda de verdade. Você se sente capacitado hoje para atender essa demanda? Na descrição desse vídeo, minha equipe vai deixar um link para você fazer um diagnóstico completo da sua carreira. É gratuito. Você só precisa acessar e agendar uma conversa. Agora eu vou te falar algo que pode soar pretensioso, mas é verdade. A gente está formando uma nova geração de terapeutas no Brasil. Por que isso é necessário? Porque a formação tradicional, ela está atrasada. Os currículos eles estão desconectados da prática. Um monte de conceito bonito que não resolve o sofrimento.
Ser terapeuta não é só ter conhecimento, é ter coração, é ter visão ampliada. A solidão e a insegurança são constantes na formação do terapeuta. E sabe como que a gente vence isso? Colocando profissionais em contato uns com os outros, criando uma rede de excelência. Nossa equipe tem feito um trabalho de diagnóstico individual para identificar quem tem perfil para essa nova geração. Se você quer saber se tem esse perfil, o link está na descrição do vídeo. Então, resumindo, ninguém te contou que a faculdade não te prepara para a realidade. Você precisa de ferramentas práticas, não só de teoria. O mercado tem demanda gigante, mas faltam profissionais preparados. Você precisa enxergar o ser humano por inteiro, não só a mente dele. E é possível ter uma carreira lucrativa e cheia de propósito se você seguir esses princípios. Nossa conversa hoje foi sobre isso. Viver de terapia é muito mais do que ouvir, é dar direção, é gerar resultado, é ajudar o paciente a reescrever a sua vida, beleza? Se tem algo a acrescentar, deixe seu comentário aqui e se inscreve no canal, porque a nossa conversa sobre essa nova geração de terapeutas no Brasil está só começando. Fique com Deus e até a próxima.